Olá, boa tarde para você, internauta, que está aqui com a gente em mais um bate-papo do Portal IBC. Sou Fernanda Duarte, jornalista do Portal IBC, e hoje a gente conversa com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, que está aqui do meu lado, Joaquira de Vinhas Figueiredo. Inclusive, estávamos conversando a respeito, né, do volume de pessoas que estão agora na reta final do prazo para a entrega do Imposto de Renda, que termina dia 30, né? Um grande volume de pessoas que ainda estão procurando fazer a sua declaração. Boa tarde, gente. Boa tarde a vocês, internautas. Então, tá bom. No decorrer desse tempo, né, desde que foi aberta aí o prazo para declaração do imposto de renda, o Portal IBC vem colocando várias matérias, interagindo com os internautas nas redes, né, do Portal IBC, o IBC na rede. E, por meio deles, a gente tem várias perguntas. Mas vamos começar com algumas dúvidas que foram mandadas para a gente pelos comentários no Facebook ou no Twitter. E você que está assistindo, a gente também pode mandar a sua pergunta, que a gente vai tentar responder aqui durante o nosso bate-papo. Basta você escrever a sua dúvida com a hashtag IRPF2014. Então, a primeira pergunta que a gente tem é da Raimunda Primo, que enviou sua pergunta pelo Twitter. Ela quer saber quem ainda não resolveu pendências com a Receita, no caso dela, relativo inclusive a do ano passado, tem até quando para fazer a retificação? Bom, as declarações são independentes, né, e essa declaração dela, para retificar, que entendi que ela ainda está com pendência, deve estar com a corretiva em maio, ela deve fazer essa retificadora até que seja chamada pela Receita Federal. Depois que ela for chamada, ela não entrega mais a declaração, aí já fica sob fiscalização. Importante não esperar ser chamado, porque a multa depois é de ofício e é mais onerosa. Isso. Então, no caso, por exemplo, a pessoa não entregou no ano passado a declaração referente a 2013, isso impede dela fazer a declaração de 2014? Não impede. As declarações são tratadas de forma independente e não tem nenhuma vinculação. Ele entrega normalmente e acerta a situação da declaração anterior. Então, tá bom. Então, só para o internauta entender bem, vamos repetir. Então, se alguém tiver no mesmo caso aqui da nossa colega, que é a Raimunda, que enviou a pergunta, de não ter entregado no ano passado a declaração, não seja por isso que você não pode entregar a sua de 2014 dentro do prazo. Então, entregue a de 2014 dentro do prazo e faça a retificação, ou procure a Receita para regularizar a sua situação quanto antes. É isso, né, Adi? Perfeito. Então, tá bom. Vamos passar para mais uma pergunta, feita pelo Anderson Rocha na nossa página no Facebook. Ele pergunta assim: meu pai fez em 2013 a doação de uma casa para a neta com cláusula de usufruto em nome dele e de minha mãe. Só que a doação foi feita sendo 50% para a neta e 50% para o marido dela. Como que faz isso para lançar no imposto de renda de 2004 essa informação? Bom, o importante não é no imposto de renda 2014, que é muito fácil, né? O importante é que na hora que ele fez essa doação, ele tenha calculado o ganho de capital, se fez essa transferência por valor superior ao que estava na declaração, ele deveria ter calculado o ganho de capital. Importante ele verificar, então, esse dado, se ele fez de forma correta. Se ele fez de forma correta, agora simplesmente esses bens saem, ele coloca essa condição no bem, lá no histórico, dizendo transferido 50% para a neta, me parece que é isso, e 50% para uma outra pessoa. E estas pessoas que receberam esse imóvel vão colocar na sua declaração o bem e o valor recebido, que é o mesmo do bem, como rendimentos isentos e não tributáveis, que há uma linha própria lá na declaração dessas pessoas, se estiverem obrigados a declarar por outro rendimento ou pelo bem. Certo, tá. Então vamos passar para mais uma pergunta.
O Leandro Augusto fez a pergunta pelo portal EBC. Ele quer saber: fiz a declaração e após enviar, a pasta transmitida não apareceu no meu computador. Preciso fazer uma retificação e não consigo devido à falta do número gerado. Como é que ele deve fazer? Bom, primeiro ele tem que certificar se realmente enviou. Para se certificar como ele enviou, ele entra lá na Receita Federal, com aquele código de acesso, e verifica se a declaração está lá. Ou eu acho até mais simples, primeiro, pesquisar no seu computador. Lá na pesquisa, informa o CPF dele, ele vai, se estiver em algum lugar, alguma pasta separada, ele salvou em lugar diferente, se salvou no pendrive, porque isso ele pode salvar em lugares diferentes do que não no programa. Então é importante que ele faça uma pesquisa e veja se está no computador essa declaração dele. Uhum. Em geral, quando a pessoa faz a declaração e faz a transmissão, aparece lá para a pasta de transmitir. A pasta de transmitir e depois tem a opção dela imprimir e tal, tudo. Você vai fazer o processo na própria completo. Transmissão já aparece o recibo, imprimir toda a declaração. Então é importante que ele verifique se realmente enviou a declaração. Se enviou, procurar no computador que está em algum lugar. Pode, na hora de ter dado uma informação, não lembra aonde que mandou salvar. Adir, me diz uma coisa, que uma das matérias que a gente fez acompanhando aí o processo da declaração do imposto de renda foi a questão de como recuperar o recibo da declaração, porque essa é uma coisa que aparentemente é simples, mas as pessoas têm muita dificuldade, porque nesse momento, por exemplo, está fazendo a declaração, faz a transmissão e depois não lembra onde guarda, né, esse recibo, não imprime, ou às vezes só salva no computador e por algum problema você precisa formatar, ou o computador estraga, enfim, e ela fica sem acesso, né? Você teria alguma dica para as pessoas, de uma certa forma, guardarem, ou de repente terem mais cuidado com essa questão? É importante que se tenha esse cuidado, porque o número é uma segurança para você. Você informando o número do recibo, você evita que outra pessoa mande a declaração por você. Então, esse cuidado é importante, até porque ele tem documentos que subsidiaram essa declaração, e ele vai precisar amanhã ou depois, até se for chamado pela Receita, ele tem que apresentar esses documentos. É importante que cada ano da declaração você monte uma pastinha, imprima tudo e guarde, né, essa pastinha junto com os documentos, porque a hora que ele emitir o recibo vai ter um número. Se ele perdeu no computador, ele tem lá, ele tem duas formas de guardar, uma é uma pastinha e a outra só no computador. Como essa só no computador não atende todas as necessidades, né, que ele tem que guardar toda a documentação por 5 anos, é importante que ele abra essa pastinha, que ele não, se ele não tiver no computador, ele tenha onde encontrar que esse número que ele precisa para a declaração do ano seguinte está lá nesse recibo impresso. Muito bem. E se você que está assistindo, acompanhando a gente, tem alguma dúvida a respeito de como fazer para recuperar o recibo da declaração anterior, dá uma acessada no portal EBC, www.ebc.com.br, pesquisa lá Imposto de Renda, vai aparecer várias matérias que a gente fez, inclusive essa, onde a gente explica o passo a passo para você fazer o seu cadastro no portal do ECAC, que é o portal de atendimento do contribuinte da Receita, que explica como você fazer para recuperar o número da declaração anterior. Bom, vamos passar para mais uma pergunta. Lembrando que, se você tiver alguma pergunta que queira fazer para o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, o Joaquim Iradir, que está aqui do lado, basta escrever a pergunta, a sua dúvida aí no Facebook, no Twitter, com a hashtag IRPF 2014, hashtag IRPF 2014, que daqui a pouco a gente vai responder as perguntas de vocês. Bom, tem uma outra pergunta aqui, não tem o nome do internauta, mas ele diz assim: há 15 anos, meu pai fez a doação de 2 casas, sendo uma para meu irmão e outra para mim. Como foi feita com usufruto em nome dele e de minha mãe, ele sempre continuou lançando em suas declarações. Meu irmão nunca precisou e continua não obrigado a declarar o imposto anual,
e eu também nunca lancei minhas declarações. O que devemos fazer para o RPF 2014? Então, é uma situação assim, há 15 anos, o pai fez a doação das casas, né? E, nesse caso, tem que lançar como patrimônio, é isso? A pessoa que recebe? Na verdade, o pai deve ter feito essas informações no ano por se tratar de dependente, porque você inclui na sua declaração também os bens do dependente. Agora, à medida que eles forem fazer uma declaração em separado, aí vão fazer a sua própria declaração, esses bens devem constar na declaração deles, e não na do pai. Embora o pai tenha uso fruto, mas o bem, na verdade, a propriedade é do filho e ele deve declarar. Muito bem. A próxima pergunta diz assim: em 2012, minha esposa adquiriu um carro 0 km financiado para meu enteado. É ele quem paga o financiamento. Na declaração de 2013, este carro não foi lançado na dele e nem na minha declaração, que tem minha esposa como minha dependente. Como faço na declaração do Imposto de Renda 2014? Isso é um problema também, às vezes, a pessoa emprestar um nome para a outra retirar um bem no nome, né? É risco. É risco. Agora, esse bem está no nome dele, ele deve declarar. Eu estou percebendo, como é um carro, não deve ser um valor muito significativo. Mas se você comprar um bem maior e que você não tenha recursos para pagar esse bem, é importante você ter esse cuidado, porque você poderá ser lançado por falta de receitas, né, de rendimentos, para pagar esse bem, e isso é considerado pela lei como omissão de rendimentos. Então, muito cuidado em ter isso. Agora, o correto nesse momento, ele transferir o bem, mesmo com um contrato, que não seja registrado, nesse caso mesmo, em Detran, mas esse contrato entre as partes tem valor, porque esse bem não pertence a ele. Ou então, aí o risco é do comprador, que está pagando um bem que não está em seu nome. Então, é importante que as coisas sejam feitas de forma correta para evitar problemas futuros. E esse é o tipo de coisa que é muito comum, né? A pessoa empresta o CPF para fazer uma compra, desde valores baixos, como a gente está vendo aqui no caso, né, do carro, foi feito no nome da esposa, mas quem usufrui, quem paga é o enteado, né? E as pessoas, às vezes, nem de má fé, né, fazem isso, até para ajudar o parente, alguma coisa, mas elas podem se complicar, então, com a receita, é isso? Importante é isso, é que a receita não interfere nessas relações familiares, de amizade, né? Ela trabalha com documentos. Você tem um bem que você comprou, está no seu nome, e você não tem rendimentos para comprovar aquilo, pela lei, repito, considerado como omissão de rendimento. Você não tem a origem dos recursos. Então, esse cuidado é importante que se tenha. Tá certo. Eu acho que até a próxima pergunta é bem parecida com essa que a gente acabou de fazer, mas vamos ler aqui. Ó. Meu genro tem um caminhão Mercedes-Benz, ano 94, um valor de R$57 mil já há algum tempo em seu nome. Mas o caminhão é de seu pai para trabalho e seu pai nunca precisou declarar imposto de renda. Como lançar na declaração 2014 do meu genro, este é o primeiro ano que ele tem a obrigatoriedade de fazer a sua declaração. Então, o caminhão está no nome do genro, mas quem usa é o pai, que trabalha, e até o ano passado, vamos assim dizer, ele não precisava declarar. Esse ano ele está ali na obrigatoriedade. Como que ele faz? É importante regularizar essa situação. É uma situação irregular, mas que é muito pessoal lá. Eles precisam acertar o que fazer daqui para frente. Mas, na verdade, quem vai declarar é quem tem a propriedade do bem, se não tiver um outro documento ali que diga que o bem... Então, no caso dele, embora ele não use o caminhão,
como está no nome dele, tem que constar na declaração dele. Como eu digo, ou regularizar, fazer um documento transferindo o bem para o proprietário. Como o prazo para entrega já termina na quarta-feira, dia 30, né? Sim. Então, o mais indicado seria, no mínimo, que ele declarasse. Declarasse e depois regulariza a situação. Né? E no ano seguinte ele informa essa, vamos dizer, venda, essa saída do bem da declaração dele. Então, tá bom. Lembrando para você que está acompanhando aqui o nosso bate-papo com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, o Joaquim Adir, que você pode enviar suas perguntas aqui para o portal EBC, através das nossas redes, no Facebook e no Twitter, com a hashtag IRPF 2014. Daqui a pouquinho a gente vai começar a responder as perguntas de vocês, tá ok? Aqui mais perguntas que chegaram durante a semana. O Vanderlei, que fez a pergunta pelo portal EBC, ele quer saber sobre a situação dele, que é assim: saí da empresa em abril de 2013 e recebi o FGTS e a multa dos 40%. Gostaria de saber se é necessário declarar esse valor e como faço isso. No informe de rendimento recebido pela empresa não consta esse valor. E agora, como que o Vanderlei faz? Bom, primeiro tem que ver se esses valores que ele recebeu como salário até abril ou de outro emprego posterior, se ultrapassaram os R$ 25.661,70, que ele estaria obrigado a entregar a declaração. Ou então, se esses valores recebidos a título de fundo de garantia, mesmo incluindo os 40%, se eles ultrapassam R$ 40 mil, aí ele estaria obrigado. Esses valores de fundo de garantia, eles são rendimentos isentos, tem no programa, ele encontra lá nos rendimentos isentos ou tributados exclusivamente na fonte, lá tem uma linha própria de rendimentos isentos para o fundo de garantia. Ele é isento, portanto ele tributa só os demais valores. Mas aí, no caso que ele está falando, que o informe do rendimento que a empresa forneceu não consta esse valor que ele recebeu, tem algum problema? Não, por ser fundo de garantia, normalmente nem sempre a empresa informa. Mas é importante que ele preste essa informação, é do interesse dele, porque ele já tem essa documentação, que na hora que ele recebe no banco, tem um documento dentro do fundo de garantia. Então, não impede que ele declare, e eu digo, por ser rendimento isento, em que ele pode ter investido em outra coisa que dá origem àquele dinheiro que ele vai ter ou depositado no banco ou adquirido um outro bem. É importante que ele declare, independente disso estar ou não no comprovante de rendimento. Muito bem. Agora nós vamos ler a pergunta do Délcio, também fez a pergunta pelo portal EBC. A pergunta é: fiz um empréstimo que tem em 3 meses. Tenho de fazer a declaração dele mesmo assim? A dúvida é mais ou menos assim, que ele fez e já pagou, e mesmo assim ele precisa declarar que fez esse empréstimo no imposto de renda? Importante é o seguinte, ver a data desse empréstimo, né, que ele fez o empréstimo, e o valor do empréstimo, e se está pago até 31 de dezembro de 2013, que é a data dos bens que ele tem que ter, né? É claro que se ele, por exemplo, comprou um bem com esse dinheiro, ele vai informar o bem, a venda do bem, né? Ele pode também informar o empréstimo e a quitação do empréstimo, né? No dívidas e ônus reais. Então tem 2 lugares. Se ele comprou um bem, então tem que ver qual é a situação dele. Me parece assim que ele comprou, que ele fez um empréstimo no ano e pagou em 3 meses depois, dentro do ano. Tem que ver se esse é o caso ou se passou o ano. Ok, tivemos
pequeno probleminha técnico, mas já estamos de volta, ok? Estamos aqui com o Supervisor Nacional do Imposto de Renda, o Joaquim Adi, tirando dúvida dos nossos internautas. Você que está acompanhando o nosso bate-papo, pode mandar sua pergunta pelo Facebook ou pelo Twitter, bastando escrever a sua dúvida com a hashtag IRPF 2014, ok? Daqui a pouco nós vamos começar a responder as perguntas que vocês estão nos enviando. Bom, tem a pergunta aqui da Antônia Francisca de Oliveira, que também fez a pergunta pelo portal EBC. Ela diz assim: eu estava de licença em tratamento de saúde. Meu rendimento tem que ser declarado? Sim, esse rendimento, mesmo em tratamento de saúde, mesmo que não receba da empresa, receba, por exemplo, da Previdência, são rendimentos tributáveis, e se somados ultrapassarem os R$ 25.661,70 no ano de 2013, eles são rendimentos tributáveis, portanto, precisam ser declarados. Certo. A Eliane também fez sua pergunta pelo portal EBC. Ela pergunta: posso declarar prestação de carro financiado, bem como depósito judicial em prol da financeira, a qual pedi revisão valor? Fiz doação à pessoa física, no caso ela diz aqui que é a filha dela, para pagar plano de saúde dela, que se encontra desempregada, também posso declarar? Então são duas perguntas. A primeira é a questão da prestação do carro financiado, e deve estar com algum problema com justiça, né, que ela faz um depósito judicial em prol da financeira. Ela precisa declarar isso, e se ela precisa declarar, na verdade, ela deu um dinheiro, fez a doação para a filha dela pagar um plano de saúde, ela pode declarar isso? Bom, na primeira pergunta, né, sobre prestação do carro. Na verdade, o bem, quando ela adquire esse bem com financiamento do próprio bem, ela informa esta situação do bem lá, o valor pago, exceto se for consórcio, que é diferente, mas essa compra ela informa o valor da compra do bem e a dívida ela põe em dívida de R$11. À medida que ela for pagando, ela vai reduzindo essa dívida. Chega ao final do ano, ela devia 5 mil no anterior, agora estou devendo só 3, ela vai reduzindo esse valor em dívidas de R$11. Então ela declara, repetindo, o bem e a dívida, certo? Agora, independente dessa discussão, quando ela resolvesse pagar menos, aí sim ela teria, vamos dizer, no futuro, uma dívida maior do que ela realmente pagou. Ela teria aí uma situação de rendimentos isentos, né, nesse caso. No caso da doação que ela fez para a filha pagar um plano de saúde, ela declara isso como doação? Primeiro tem que ver se essa filha é dependente. Certo. Se for dependente... Se for dependente, ela normalmente vai efetuar esse pagamento lá como dependente. Agora, se a filha não é dependente, ela realmente não pode deduzir, mas a filha pode deduzir esse valor lá na sua declaração como pagamento ao plano de saúde. A filha dela, se estiver obrigada, pelo que parece para a gente aí, não está obrigada, a filha, porque não tem ela informação, está dizendo que estaria desempregada, então, a princípio, a filha não está obrigada a fazer a declaração e, portanto, ela não precisa, nesse caso, fazer nada. Certo. Agora, uma coisa que precisa sempre as pessoas terem cuidado, que toda doação feita em bens ou em dinheiro, ela tem uma tributação estadual. Precisa ter esse contato. Não tem para o imposto de renda, mas em doações... Mesmo nesse caso, assim, informal, de pai para filha, ela precisa recolher isso? Tem força, porque a gente às vezes está falando em valores pequenos, mas quando se trata de valor significativo, por exemplo, tem muita gente que presta o dinheiro para a pessoa comprar uma casa, isso é um empréstimo significativo, ele colocando essa doação, e o Estado pode cobrar o imposto desse empréstimo. Tem um
na verdade, transmissão do bem, tá? Mesmo esse bem sendo o próprio dinheiro. Tá certo. Então, Helena, você prestou atenção aqui no que o Supervisor Nacional do Imposto de Renda disse, tá? Então, vamos cuidar bem do que estamos fazendo. A gente, às vezes, toma algumas atitudes para ajudar o outro, sem pensar nessas questões legais, que às vezes, principalmente quando se trata de dinheiro, estão envolvidas, né? De fazer as coisas corretas. Então, tá bom. A próxima pergunta é do Valtinho Olímpio. Ele quer saber em qual item coloca as despesas com saúde e educação. Aí ele dá um exemplo aqui. Se o seu pai recebe um salário mínimo, mas mesmo assim é meu dependente. Seu pai, por exemplo, recebe um salário mínimo, mas mesmo assim é dependente. Vale a pena colocar ele e, consequentemente, a renda dele? Quando é dependente, ele tem que declarar todos os rendimentos do dependente também, não é assim? Perfeito. Bom, esse cálculo a gente faz da seguinte forma. Se as deduções que você tiver com o seu pai, educação, saúde, forem maior do que este rendimento que você vai ter que incluir também na declaração, vale a pena. Você, exemplo, se você teve 20 mil de despesas com eles, ou de gastos com o plano de saúde, educação, forem superior a 20 e ele ganhou, por exemplo, 15, é interessante você colocar. Se ele ganhou mais do que os 20, não. Primeiro que já não pode colocar, né, tem que estar fora do limite, e segundo que passa a não ser negócio. Então, no caso, se o pai dele recebesse, além desse limite, o pai dele teria que fazer uma declaração própria e não estaria incluído como dependente. Não estaria incluído como dependente. Então, é isso, né? A outra pergunta dele é em qual item coloco as despesas com saúde e educação. Lá no programinha do imposto de renda, quando você abre lá pagamentos, tem para você escolher. Tem os códigos, né? Ele procura só o olhar código lá no Valtinho? pagamento de doações, ele seleciona na lista dos códigos lá e aparece o código de doação, e também de educação e também de saúde. Todos os pagamentos que ele estiver fazendo tem um código próprio. Então, vamos lá. A próxima pergunta também foi feita pelo Portal MPC, a pergunta da Renata Duarte. A pergunta é: meu sogro é aposentado e ganha R$ 2.554 por mês. Ele já paga imposto de renda e quer saber o que acontece se ele parar de pagar. Ele tem necessidade de continuar pagando? Sim. Sendo aposentado, mas a renda dele está dentro do... Sim, ele recebe por mês, como você disse, R$ 2.554, paga imposto. É possível que, nesse caso, ele preenchendo a declaração, tenha até direito à restituição. Vai depender se ele tem, por exemplo, um plano de saúde significativo, que é aquelas que não fazem parte do cálculo mensal para retenção do imposto, por exemplo, plano de saúde, despesas médicas, despesa de educação. Se ele tiver despesa, nessa situação, é bem provável que esse dinheiro de imposto, ou parte desse dinheiro de imposto que ele pagou mensalmente, tenha como restituição na declaração. É importante que faça o cálculo. É claro que se ele tiver também uma outra renda além dessa, é possível que também tenha imposto a pagar. Mas só nesta situação, só da Previdência, certamente será interessante ele fazer a declaração, que é a possibilidade maior dele ter restituição. Certo. Temos aqui mais uma pergunta, a pergunta do Dalmir. Aliás, acho que é da Dalmir, né? Sou funcionária pública e tive um rendimento de R$ 19.767,22 em 2013. Tenho que declarar imposto de renda? Qual que é o limite? O limite é R$ 25.661,70. Se ela não atingir, não precisa. Mas, no entanto, se em algum mês do ano ela teve retenção de imposto, ela deve fazer a declaração para receber essa importância paga
durante alguns dos meses, receber. Sim, e como no caso, o que você explicou agora há pouco também, se ela tiver algum gasto com educação, com saúde, ela declarando também pode aumentar esse valor de restituição. Não, automático. Se ela, nesse caso aí, que não atingiu o limite, se ela tiver imposto retido em algum mês, tá? Porque isso aí pode não ser uniforme, né, na renda mensal, que se fosse dividido pelos 12, certamente não teria retenção nenhum mês, mas pode ter recebido mais de um mês, e que possa ter em determinado mês uma retenção, ela tem direito à restituição. Claro que se tiver uma outra renda para agregar aí, ela tem que observar esse limite, pode ser que ela esteja falando apenas deste valor, mas que tenha outros tipos de rendimento. Aliás, uma coisa que também a gente percebeu aí durante a cobertura do imposto de renda, uma grande dúvida das pessoas é com relação a esses trabalho que faz assim, meio por fora, os chamados bicos, né? As pessoas às vezes não se atentam à necessidade de declarar essa renda extra, né? E mesmo recolher imposto durante o ano. Isso traz alguma complicação? Olha, na verdade, ele está obrigado a declarar, informar tudo para o imposto de renda, até porque essas empresas, por exemplo, que fazem pagamentos por ar, às vezes a pessoa dá uma aula, você presta um serviço profissional, como o de marceneiro, exemplo, né? Você presta um serviço, que inclusive esse serviço, se for com uma pessoa jurídica, que você prestou, está sujeito a imposto de renda também na fonte, e às vezes a pessoa esquece dessa renda que recebeu, e essa por parte dessa pessoa que pagou, da pessoa jurídica, e às vezes até em caso de pessoa física, ele chega a receita e ele pode ter algum problema se não declarar corretamente. Muito bem. Próxima pergunta é da Márcia Chaves. A Márcia esteve acessando o nosso portal e deixou a seguinte pergunta. Tenho duas fontes de renda que, isoladas, não tiveram retenção de imposto de renda. Uma das fontes deu informe de rendimentos e a outra não. Recebo meu pagamento vencido, isto é, o mês de janeiro e fevereiro e assim por diante. Quais os contra-cheques devo me basear para fazer o somatório anual? De dezembro de 2013 a novembro de 2013 ou de janeiro de 2013 a dezembro de 2013? Aí a questão do... na verdade, o que a gente chama de regime de caixa, quem conhece mais dúvida com contabilidade, sabe mais. É o recebimento, data, o valor que ele deve somar, então aqueles que ele recebeu de janeiro a dezembro. Por exemplo, se o salário de dezembro recebeu só em janeiro, esse valor conta para janeiro. Né? É o mês do recebimento. Tá? Agora, por exemplo, desse final de ano, de 2013, o salário que ela recebeu de dezembro, recebeu em janeiro, é só para a próxima declaração. Então, repito, os recebimentos, a data de recebimentos, janeiro a dezembro, durante o ano calendário que a gente chama, os recebimentos. Então, tá certo, viu, Márcia? Então, fique ligada que os rendimentos dizem respeito ao ano calendário 2013. Não importa se o que você está recebendo, né, se o salário que você recebeu em janeiro é referente a dezembro. Então, no período de janeiro, de 1º de janeiro até 31 de dezembro, todos os rendimentos devem ser contados para a declaração do imposto de renda. Tá bom? Reafirmando rendimentos, mês de recebimento, é o que ela considera para o ano. Tá certo. Então, uma pergunta aqui do F. Seabra, também foi feita pelo portal EVC. Ele quer saber por que não existe dedução por dependentes para a declaração de autônomos. Existe isso? Existe. Então, eu acho que nosso colega aqui... Se ele tem rendimentos, ele vai abater dependente, não há essa... Não há restrição para autônomos ou para trabalhador assalariado formal, né? Talvez o que ele queira dizer é que no próprio mês, quando você tem cálculo de imposto de renda retido na fonte, que lá a fonte considera o dependente no mês. Mas
esse caso aqui, começou a prestar a declaração no ano, ele vai deduzir o dependente na declaração. Uhum. Acabou de chegar aqui uma pergunta já do pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo. A Cláudia, pelo Facebook, fez a seguinte pergunta. Minha filha tem 21 anos. Eu posso declará-la como dependente? Tem um limite aí? Como que acontece em relação aos dependentes? Tem alguma questão se no caso, o filho estiver na faculdade ou não? Como é que ela faz? pode deduzir filhos até 21 anos, considerado aí o ano que ela completa. Então, se ela completou agora este ano, né, ainda pode, o ano passado, e pode neste ano aqui, o ano vai poder, de 2015, deduzir se ela tiver completado 21 agora. Se tivesse feito 21 já em 2013... Se tivesse feito em 2013, ainda pode, que é no ano dos rendimentos. Tá? Então, ela pode ainda ser considerada dependente até o ano que completou 21. Agora, se ela estiver cursando faculdade, por exemplo, tiver um curso superior, o curso técnico, ela poderá deduzir até 24 anos, tá? Se tiver fazendo curso superior. Então, tá bom. Então, Cláudia, está respondida a sua pergunta. Obrigada pela participação pelo Facebook. Também chegou aqui uma pergunta do Alexandre Massaneiro, sobre empréstimo consignado. A pergunta dele eu vou ler para vocês. Minha esposa está isenta de declarar imposto de renda, pois em 2013 teve renda inferior a R$ 25.661,70. Eu estou informando ela no meu imposto de renda no menu de informações do cônjuge ou companheiro. A questão é que em 2013 ela adquiriu um empréstimo consignado no valor de R$10.000. Aí estou com a seguinte dúvida. Se ela vai precisar declarar imposto de renda por causa deste empréstimo consignado, ou se informou isso no meu imposto de renda, no menu dívidas de ônus reais, ou se não precisa nada disso. Então, na verdade, ela é dependente dele, mas em 2013 ela contraiu um empréstimo de 2010. Como que ele deve proceder? Bom, isoladamente ela não está obrigada a entregar a declaração. Como não está obrigado, ele pode incluí-la ou não na sua declaração. Se incluir na sua declaração, inclusive como dependente, ele vai informar também dívidas e ônus reais, assim como os bens, se tiverem, dos dependentes. Tá certo. Respondido, viu, Alexandre? Obrigada pela participação. Temos também a pergunta do Hamilton Angios, que foi feita pelo portal EBC. Ele quer saber se é obrigado a apresentar o saldo de conta poupança que ele tinha em 31 de 12 de 2013, 31 de dezembro de 2013, para realizar a declaração em 2014. Ele é obrigado a fazer isso? Sim, a princípio, primeiro ele tem que ver se está obrigado a entregar a declaração. Essa condição não obriga a entregar a declaração. Tá? Exceto se esse for um valor muito grande, que tenha rendimentos isentos dos juros da poupança acima de 40 mil, se for realmente um patrimônio. Mas se for valores pequenos, ele não está obrigado, por outra razão, a entregar a declaração, ele não precisa, por isso, fazer uma declaração. Mas, se estiver obrigado, esta informação ele precisa prestar na sua declaração de bens. Então, tá bom, nós já vamos caminhando para o final do nosso bate-papo. Temos aqui mais algumas perguntas. Você que ainda não mandou a sua pergunta, mande rapidinho pelo Facebook ou pelo Twitter, usando a hashtag IRPF2014. A pergunta do Hernani, feita pelo portal EBC. Minha esposa recebeu rendimentos não tributados em 2013. Uma vez que eu a declaro como dependente, sou obrigada a declarar essa quantia que ela recebeu? Sim, é importante que ele declare esse valor, até porque pode aí, esse valor ter influído na compra dos bens do casal, né, que certamente vai colocar na sua declaração. Então, ele precisa prestar essa informação, mesmo que esses rendimentos sejam isentos. E se eles forem acima de 40 mil, também está obrigado a incluir, ou ela estaria obrigada a entregar a declaração, mas pode ser feita essa obrigação, sendo uma declaração em conjunto, ela como dependente,
supre essa obrigação. Essa questão da declaração dos rendimentos ou das dívidas dos dependentes é motivo assim de, vamos assim dizer, de retenção na malha fina com alguma frequência, ou a informação errada desse tipo de dados na declaração? Normalmente, não. Normalmente, essa retenção não é feita assim. Esses valores de patrimônio, isso são objetos de seleção para fiscalização. Ele pode ser chamado, porque, na verdade, esses fatores não implicam, naquele momento, no cálculo do imposto. Exceto isso, às vezes o patrimônio que ele adquiriu no rendimento não suporta, isso vai para uma fiscalização, vai ser chamado, aí vai ter que apresentar toda a documentação da declaração. Então, é importante que você sempre informe tudo de forma correta, especialmente esses rendimentos isentos, quando você, com ele, adquirir um bem. Tá? Com esse rendimento isento, você adquiriu um bem, se você não colocou, ele não tem origem para a compra desse bem. Tá certo. Uma pergunta que eu gostaria de fazer, que foi um motivo de conversa aqui na redação outro dia, é a questão do trabalhador freelance, né? Como vocês devem saber, jornalistas, né, fazem muitas coisas como freelancers, além do trabalho formal que eles possam ter. E, de repente, uma questão que foi levantada é se, por exemplo, o aluguel do imóvel ou a compra de equipamentos, por exemplo, que sejam utilizados para o trabalho, ele pode colocar isso como custo do empreendimento, desde que seja lançado no livro caixa e isso ser abatido de alguma forma no imposto de renda? O profissional liberal, ele tem essa possibilidade de ter um livro caixa e deduzir daqueles rendimentos que ele recebeu as deduções todas anotadas no livro caixa. Ele pode realmente deduzir esses valores, desde que tudo seja registrado no livro caixa. Certo. Temos uma pergunta do Cássio Vinícius, que fez a interação com o portal EBC via Google+. A dúvida dele é sobre importação de produto até o limite de $100. A lei diz que pessoa física pode importar até o limite de $100, mas uma norma da Receita diz que pode até 50. Por que a Receita não esclarece isso de uma vez por todas para a população? Onde está a transparência da Receita? Bom, Cássio, né? Cássio. Isso, Cássio Vinícius. Cássio, na verdade, isso aqui não é minha área, não é a pessoa física, nós estamos tratando de imposto de renda da pessoa física. Esse aqui é uma área de importação, mas essas regras são claras e estão todas no site da Receita, o que você pode importar, como é que você faz esses pagamentos aí. Agora, quanto a limites de importações, tudo é um problema legal. A Receita apenas cumpre a lei. O que a Receita está fazendo nesses casos de importação é apenas cumprir a legislação. Tá certo. Se ele tiver alguma dúvida, ele pode procurar a unidade da Receita Federal mais perto e lá conversar. A transparência hoje na área aduaneira também, assim como a gente já tem há algum tempo no imposto de renda, também ela está trabalhando com muita transparência, está se modernizando, o portal da área aduaneira lá também está sendo totalmente reformulado, e a Receita tem todo o interesse em realmente trabalhar com essa transparência. Então é importante ver o que ele não enxergou como transparência, mas que ele tente novamente achar. E na última dúvida, procure sempre as unidades alfandegárias que têm aeroportos no Brasil, aí, que ele pode tirar dúvida e esclarecer. Porque só pela pergunta dele aqui não dá para a gente saber mais especificamente o que ele queria dizer, né? Tem pouca informação. Mas aí, no caso, então, Vinícius, Cássio Vinícius, né?
é 500, né? Qual é o valor que ele diz? É $100 e aqui ele diz que tem uma norma que pode até 50, né? Inclusive a gente está colocando aqui da forma que foi feita a pergunta, a gente também não fez a averiguação para ver especificamente ver o que ele acessou. Uma das coisas que também nesse processo a gente viu, as pessoas às vezes acessam documentos referentes a anos anteriores, né? Muita gente às vezes entrando em contato com a gente, mas na página da Receita está escrito tal coisa, e a gente ia ver, era, sei lá, referente ao imposto de renda de 2012. Então, tem que ter muito cuidado e ver de onde você está comparando essas informações, né? Perfeito. Porque as normas da Receita costumam ser claras. Eu não acredito que ele possa ter duas normas da Receita, uma falando em 100 ser contra isso, uma ser contra Pode a ser outra. Que o time, né, uma época outra de outra, e sempre que isso ocorre, equivale a posterior. Então, tá certo. Bom, estamos aqui já no finalzinho do nosso bate-papo. Tem uma última pergunta aqui do Danilo Apoena. Ele quer saber que, apesar do número do recibo anterior ser opcional, não estou conseguindo transmitir a declaração da minha esposa deixando o campo em branco. Aliás, essa foi recebemos várias perguntas, né, comentários nas páginas do Facebook e mesmo no Twitter a respeito disso. No programa lá do Imposto de Renda, ele pede realmente ali, mas ele não impede de você fazer a declaração, não é isso? Se você não tiver o número. A gente já percebeu várias situações. Eu diria assim, as principais. É que ele recebeu lá, na hora que ele vai fazer a verificação de pendência, tem um aviso, falta o número. Não significa que esteja obrigado, ele só está dando um aviso. Porque lá há duas formas, uma de aviso e uma de erro. O erro impede a transmissão. O aviso não impede, né? É só um aviso. Segundo, às vezes ocorre que a pessoa foi lá no campo, digitou, apagou, e às vezes não apagou inteiro, às vezes o cursor pode ter ocorrido lá de ficar assim, parecendo estar em branco. É importante ele ir lá e limpar aquele campo. Situação que pode ocorrer também, né? Mas eu não botei nada, mas tem uma sujeirinha lá, um pontinho, vai dizer que o número está errado, né? Às vezes isso precisa já ocorreu, verificar bem o preenchimento, né? Mas não está obrigado, ele consegue, sem dúvida, transmitir. Então, tá certo. Finalizando agora o nosso bate-papo, gostaria de saber quais são, assim, os erros principais das pessoas no preenchimento da declaração. O que você vê assim, que as pessoas cometem com frequência e que acaba atrapalhando depois? Cada fechamento de ano, a Receita divulga aqueles erros, e o sempre comum é omissão de rendimentos. Omissão de rendimentos de dependentes também. Nós chegamos a citar isso. Você inclui um dependente e ele tem rendimentos, você precisa incluir o rendimento desse dependente. Nós falamos também numa renda de uma aula, no caso do freelance, tem outra. Se esquecer de uma, pode ficar com a declaração também retida. São erros que ocorrem. Nós estamos dizendo falta de rendimentos, que é normalmente o percentual maior encontrado de erros. Claro que tem outros erros, como doação a entidades beneficentes, que não pode, a doação é só feita aquelas de acordo com que a legislação permite, instituto de acordo com o Estatuto da Criança, né? Aquelas doações, coisas que a lei previsto em lei. Se não tiver previsto em lei, então, a pessoa às vezes, olha, eu doei para uma creche e tal, doei para o instituto, não pode. Essas doações permitidas, eu repito, só diretamente aquelas instituições previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Para finalizar o nosso bate-papo, tendo em vista, né, que o prazo final para a entrega da declaração ocorre agora
no dia 30, que dica você daria para a pessoa que está aí acompanhando e ainda está com dificuldade, pensando em entregar a declaração ainda dentro desse prazo? Bom, ele hoje já tem uma dificuldade, porque deixou para a última hora. Se ele tiver que esclarecer uma dúvida, algumas dúvidas já está, e que precisa de terceiros para isso, ele já pode ter alguma dificuldade. Mas, para aqueles que tiverem nessa situação, o programa da Receita, lá, o programa gerador da declaração, ele tem uma ajuda em cada campo que ele for preencher, tem lá uma ajuda, uma informação que ele deve botar. Se isso ainda não for suficiente, ele tem perguntas e respostas na página da Receita que ele deve buscar esta informação. Então, esses são os melhores lugares hoje, para quem já deixou para a última hora, procurar. Eu desaconselho totalmente ligar para o 146, porque a demanda está muito grande para esse finalzinho, né? E também o atendimento na Receita, que fica muito difícil você atender. Nós esperamos agora, para esses últimos 3 dias, aí 9 milhões de declarações, não é pouca coisa. Então, você imagina a demanda que isso pode estar gerando interna, né? Então, nós, brasileiros, deixamos nossa declaração para a última hora e, às vezes, isso pode dar problema. Até quero dizer mais, quem não transmitiu, procure transmitir, porque você ter um probleminha no seu computador, no seu provedor de internet, isso pode acontecer na última hora. Então, vamos enviar logo a declaração. Então, tá bom. Gostaria de agradecer a sua presença, esclarecendo aqui as dúvidas dos internautas, do pessoal que está assistindo o nosso bate-papo. Gostaria de agradecer vocês também que estiveram acompanhando a gente, que enviaram suas perguntas e que estão acompanhando, interagindo com a gente pelo Facebook e pelo Twitter. Nosso muito obrigada e espero que o nosso bate-papo tenha ajudado vocês. Como o Adi falou, qualquer coisa tem um site da Receita à disposição, tem também várias matérias no portal EBC, www.ebc.com.br, tentando esclarecer as dúvidas mais comuns no processo aí da declaração do imposto de renda. Espero que isso tenha ajudado vocês. Uma boa tarde e obrigada.